Fala pessoal, tudo bem? Felipe Pena aqui e no vídeo de hoje eu quero te explicar a como analisar gráficos de uma função afim para você descobrir qual que é a lei de formação da sua função, beleza? Então se você está estudando para vestibular, para concursos ou se você ainda está na escola, eu tenho certeza que se você estiver estudando função afim, na sua prova vai cair questões idênticas a essas duas que eu vou mostrar aqui para vocês, tranquilo? Então, se você não quer errar aí na hora da sua prova, presta bastante atenção. Não tem nenhum segredo nessas duas questões, é mais uma receita de bolo, tá bom? Então, se você prestar bastante atenção e entender, eu tenho certeza que você vai garantir essas questões na sua prova, tranquilo? Então, a única coisa que eu te peço é deixar aquele like maroto e se inscrever aqui no canal. A gente está quase alcançando 5.000 inscritos, então conto com a colaboração de vocês. Então agora, sem enrolação, bora resolver a questão aqui. Uma função que corresponde ao gráfico a seguir, que é esse gráfico aqui da questão, é f de x igual a x mais b. Toda função afim vai ser assim, tá bom? Sempre vai ser a x mais b, em que o valor de a é. Então aqui a gente tem os valores aqui como resposta. O que você tem que entender? Toda função afim vai ter um formato de uma reta, tranquilo? Então aqui seria a reta formada por nossa função. E o que você tem que entender? Esse a e esse b são chamados de coeficientes. E você entender a importância de cada um deles é extremamente essencial para você saber analisar gráficos de uma função afim. Então, o primeiro que eu vou explicar é o coeficiente b. O coeficiente b vai ser o ponto que cruza, então vai cruzar o eixo y. Então, por exemplo, seria esse ponto aqui. Então, só analisando o gráfico, o ponto que cruzar o eixo y é o nosso coeficiente b. Então, b é igual a 6. O eixo y pode mudar de nome, tá bom? Pode ser eixo das ordenadas. Então, o eixo x é o eixo das abscissas, eixo y é o eixo das ordenadas. O ponto que cruzar o eixo das ordenadas é o nosso coeficiente b, e o ponto que cruzar o eixo das abscissas é a raiz da função. Se você tem dificuldade em encontrar a raiz de uma função afim, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo específico só te explicando como encontrar essas raízes, tá? Mas raiz rapidinho, só para não te deixar aí na curiosidade, é o ponto em que zera a função. Então vai ser um valor de x que substituindo na função vai dar y igual a zero, beleza? Depois disso a gente tem que entender o coeficiente a. Então o coeficiente a vai mostrar se a função é crescente ou se é decrescente. Como assim? Olha essa função aqui do nosso exemplo. Tá vendo que quanto mais o x aumenta, o y diminui? Então esse gráfico aqui é uma função decrescente. Então quando nós temos um a positivo, é crescente, ficaria assim nossa função. Como aqui é decrescente, nós já sabemos que o a é negativo. Como a questão pediu a gente já sabe que não é a alternativa a nem a alternativa b, porque deram coeficientes a positivo. Isso daqui é uma função decrescente. Então a gente já elimina essas duas alternativas aqui. Depois disso, como que você encontra a função? Você tem que saber o que é um par ordenado, beleza? Então você tem que encontrar pontos que a gente conhece dessa função. Então, por exemplo, a gente tem esse ponto de verde e esse ponto aqui que eu vou fazer de vermelho. O ponto verde ele tem coordenada x igual a 0. Então vamos chamar de ponto A, sei lá. Então, ponto A, o x vale 0, o y vale 6. Então, esse é um par ordenado. E o vermelho? Nós sabemos que o x, vamos chamar de b aqui. O x vale 3, o y vale 0. Então, nós temos esses pontos. O que eu vou fazer? Eu vou substituir na função. Então, a função não é f de x é igual a ax mais b. A gente já conhece o b, que é 6, olhando aqui o gráfico. Então, a gente já tem que f de x é igual a ax mais 6. Tranquilo?
Então falta só a gente descobrir o coeficiente A para a gente descobrir a lei de formação dessa função. Então vamos substituir aqui, a gente pode escolher qualquer ponto, você vai ver que vai dar a mesma coisa, olha que interessante. Vamos fazer aqui primeiro pelo ponto A, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então o ponto A, o x, é igual a 0, e o f de x, que é a mesma coisa que y, vai dar 6. Então vamos substituir aqui, 6 é igual a vezes 0 mais b. Então a gente tem que o b é 6. Por que a gente não descobriu o a nessa forma? Porque a gente, substituindo o x igual a 0, a gente vai encontrar o ponto que cruza o eixo y. Por isso que a gente não descobriu o a nessa forma aqui. Então vamos tentar descobrir aqui pelo ponto B. Então aqui, o ponto B, nós temos que no ponto B o x é 3, e o f de x, que é a mesma coisa que y, vai ser igual a 0. Então a gente tem que 0 é igual a 3a mais o nosso b, que é 6. Resolvendo aqui essa equação do primeiro grau, 3a é igual a menos 6, o a vai dar menos 6 dividido por 3, que é menos 2. Então a gente já descobriu que a resposta é o menos 2. Como que a gente pode descobrir e entender um pouco mais sobre essa função afim? A gente descobriu que essa função afim é f de x, que é igual a menos 2x mais 6. Com essa função, substituindo vários valores de x nela, a gente consegue descobrir todos os valores de y. Então, por exemplo, se eu quero descobrir quanto que vale essa função para x igual a 1, é só eu substituir aqui. F de x é igual a menos 2 vezes o 1 mais 6, menos 2 mais 6 vai dar 4. Então, com a lei de formação de uma função afim, você consegue substituir vários valores de x e encontrar valores de y, beleza? Então, para fechar com chave de ouro, vamos para o segundo exercício do nosso vídeo de hoje. Então, você vai ver que o segundo exercício é bem parecido com o primeiro. Ele te dá o gráfico da função, fala que ela é definida por f de x igual a x mais b, te dá dois pontos que pertencem a essa função, e aí você tem que descobrir a lei de formação. A única diferença é que você vai descobrir o coeficiente a e o coeficiente b, só que para encontrar a resposta final você vai ter que somar os dois, porque ele falou o valor de a mais b é igual a. Então primeiro a gente tem aqui esse ponto, onde o x vale 0 e o y vale 3, e esse outro ponto onde o x vale 2 e o y vale 0. A gente já sabe que o quê? O nosso coeficiente b vale 3. Por quê? 3 é o ponto em que cruza o eixo y. Então a gente vai usar esse ponto 2 e 0 para descobrir o a. Então a gente tem que f de x vai ser igual a 2 vezes a mais o nosso b, que é 3. E a gente sabe que aqui o f de 2, que é quando x vale 2, ele é igual a 0. Então nós temos que 2a mais 3 é igual a 0, o a menos 3 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 1,5. Faz sentido esse a ser negativo? Faz, porque a função é decrescente. Quanto maior o nosso x, menor o nosso y. Então a gente tem que fazer menos 1,5 mais 3, nós sabemos que dá 1,5 positivo, a alternativa C. Beleza? Então, se eu te ajudei, não se esqueça, deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no canal e também comente se você ficou com qualquer dúvida nessa questão, que eu estou sempre lendo e respondendo o comentário de todo mundo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.